Fala pessoal, tudo bem? Agora estamos de volta aqui depois dessa palestra aí mostrando essas novas ferramentas do Daniel. E agora vai ser a vez do Fernando. Ele vai mostrar um pouquinho aí do caso dele na RM+. Então eu falei, como a gente já está atrasado, eu vou deixar ele fazer aí as apresentações. Fernando, já toca aí, cara. Fala, Guilherme, boa noite a todos aí que estão me assistindo. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Estão me vendo aí? Maravilha, ótimo. Eu pretendo nem contar um pouquinho, vou contar tudo aí, toda a nossa experiência num período, vou tentar ser também breve, por causa do horário já estendido, mas eu vou contar toda a nossa experiência aí com o trabalho remoto. E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você, o Guilherme, ao Arthur e a toda a equipe da Beam Experts por essa oportunidade de a gente estar aqui hoje, compartilhando a nossa experiência também, nesse período tão difícil para todos, né? Mas o objetivo aqui da minha apresentação é apresentar os pontos positivos disso tudo, que acho que a gente consegue extrair bastante coisa boa de um momento tão difícil como esse, tá? Então eu vou também compartilhar minha tela aqui, vamos ver se... Pronto. Vocês já estão vendo aí? Maravilha. Então eu vou contar para vocês aí como que a RM+, nossa empresa, se adaptou ao trabalho remoto, né, de maneira eficiente. E antes de tudo, me apresentar. Eu sou um dos sócios da empresa, eu sou head de negócios da RM+, projeto estrutural. Sou também consultor comercial para negócios B2B. E nós somos uma das maiores empresas hoje de projeto estrutural no Brasil, nos tornamos uma das maiores empresas nos últimos anos. Crescemos 410% nos últimos 3 anos com coronavírus, com crise, com tudo isso, a gente conseguiu um crescimento bem forte. Nossa equipe hoje de engenharia conta com mais de 30 engenheiros e temos mais de 200 empreendimentos sendo construídos nesse momento com nossas soluções. Trabalhamos com projetos de concreto armado, alvenaria estrutural, parede de concreto e somos referência em modelos Revit de estruturas para projetos em BIM. Queria também comentar que, você até comentou, né, Guilherme, sobre compartilhar Instagram e redes sociais. A todo momento na minha apresentação vai ter esse QR Code no canto. Vocês podem escanear, espero que esteja funcionando direitinho, que dê para pegar com o celular. Então, podem escanear que vão ter acesso ao meu Instagram pessoal, o Instagram da empresa, LinkedIn, tudo isso para que a gente possa também manter o contato. Para contar a nossa experiência com o trabalho remoto, eu vou contar a nossa história. Então, como foi isso para a gente? Vou contar um case real, né, da RM, como que a gente se adaptou, como é que a gente fez essa migração para o trabalho remoto, que a gente era full, 100% operação presencial, né? Como é que a gente fez isso agora de última hora, de maneira acelerada, por conta dessa crise e essa pandemia que a gente está vivendo. Para isso, eu vou começar pela nossa situação pré-Covid-19. Então, a gente tem uma equipe, né, de mais de 30 engenheiros trabalhando 100% presencialmente. Temos na nossa carteira de projetos 72 projetos rodando simultaneamente. E a gente vivia, na verdade, até uma história legal, porque antes disso tudo, a gente estava vivendo um dilema aí de espaço físico, porque o nosso escritório atual estava ficando pequeno para toda a nossa equipe. Então, a gente tem até algumas fotos aí embaixo do projeto que a gente estava fazendo para nosso novo escritório, nossa expansão, né? Que a gente estava planejando. E, enfim, então a gente estava nesse dilema aí, crescimento exponencial, a equipe vai crescendo junto, e aí veio o Covid-19 e mudou tudo, né? A gente teve que, enfim, o nosso espaço que a gente tem hoje, que era pequeno, acabou se tornando até ocioso, né? Porque a gente teve que mandar o pessoal para casa e trabalhar de maneira remota. Então, e aí tá a dificuldade, né? Como é que a gente manda 30 engenheiros para casa, operação totalmente presencial, e do nada a gente tem que fazer essa migração. Vou contar para vocês como é que foi. As nossas preocupações iniciais era como é que a gente ia conseguir gerenciar 30 pessoas
sem perder a qualidade, né, 30 pessoas cada uma na sua residência, sem perder a qualidade, produtividade e o trabalho colaborativo da equipe, né, porque a equipe de engenharia, a gente já falou um pouco disso aí também, de colaboração, né, a equipe não trabalha sozinha, né, cada um trabalha no seu computador e faz o seu trabalho. Na verdade, é um trabalho conjunto, em equipe, as pessoas se conversam, pensam na melhor solução, é um serviço muito técnico, né, talvez aí o mais técnico da engenharia civil. Então, como é que a gente ia conseguir manter a qualidade e a produtividade trabalhando de casa? Essa foi a nossa primeira preocupação. Mas uma frase que eu gosto muito é: necessidade gera criatividade. Então, às vezes, a gente só vai agir e criar algo novo, alguma solução, depois de ser obrigado a fazer isso. E acho que isso é uma coisa boa, até que a gente pode extrair dessa experiência. Acho que muitas empresas estão vivendo, tendo que se adaptar de maneira muito rápida a uma situação nova, e aí tem que se reinventar e criar alternativas, né? No nosso caso foi legal porque, assim, nosso escritório de engenharia é em Vinhedo, né, na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. Aqui em São Paulo, onde eu estou agora, onde eu moro, é a equipe comercial. E a equipe comercial a gente acabou entrando de home office primeiro, questão de facilidade, eu vou comentar isso aqui também. E a equipe de engenharia, por ser em Vinhedo, a cidade até não estava, acho que o ponto mais crítico, né, dessa pandemia foi São Paulo, inicialmente, e a equipe de engenharia foi depois. Mas foi legal, porque a gente fez uma reunião, né, a equipe de São Paulo já estava de home office, a gente fez uma reunião online, eu com a diretoria de engenharia, a gente conversou sobre os problemas, né, que a gente poderia enfrentar com essa pandemia e como é que a gente teria que solução que a gente daria. A gente falou assim: olha, eu acho que não é para agora, mas a gente precisa pensar num plano de ação caso a gente tenha que mandar a equipe de engenharia para casa. E era um plano que a gente estava só estruturando, pensando numa possibilidade, né, que talvez se viesse a necessidade de ter essa ação. E a gente estruturou esse plano, só montou ali, desenhou o que a gente precisaria fazer. No dia seguinte, a gente conversou com a equipe de TI e com alguns parceiros de softwares, que eu vou comentar deles também, o caso da TQS, nossos parceiros. E a gente começou a agir ali, né? Só montar o cenário, deixar tudo pronto para quando esse dia viesse. E a pandemia, vocês sabem, foi crescendo bem rapidamente aí, só se fala nisso na televisão, foi crescendo muito. E o que acontece foi que em um dia a gente fez a reunião, no dia seguinte a gente estruturou, nos 2 dias seguintes a gente estruturou, e no terceiro dia a equipe estava trabalhando de casa. Então, o que a gente achou que era um plano B, assim, um plano poderia surgir, acabou se tornando um plano de urgência, a gente colocou em prática, planejou e estruturou e colocou em prática em apenas 3 dias. E deu certo, acho que empreendedor tem que agir rápido, né? E foi assim que a gente fez e acabou funcionando. Para contar e mostrar por que deu certo, acho importante a gente comentar sobre alguns pontos que a gente já tinha que foram fundamentais para essa migração para o trabalho remoto. Então, assim, desde o início, a RM sempre buscou inovação. A gente enxergou no mercado de projetos ali um gap para a atuação de novas tecnologias. É um mercado muito consolidado, algumas empresas muito consolidadas, e que atuavam da mesma forma há muito tempo e com uma certa dificuldade em inovar. Então a gente começou já de uma forma diferente, a gente queria inovar, a gente queria buscar novas tecnologias, tudo que era novo, a gente foi trabalhar. E, além disso, a gente também sempre procurou uma cultura jovem, moderna, então a gente sempre buscou também profissionais com uma filosofia de inovação, busca por inovação, com habilidades para isso também. E a gente sempre procurou utilizar ferramentas modernas de gestão que facilitassem também a nossa operação. Nossa operação também de engenharia é toda web, já era toda web, o armazenamento de arquivos todo em nuvem. Então, assim, já tinha muita coisa pronta para fazer a implantação do home office, né, do trabalho remoto. Isso nos ajudou bastante. Na verdade, tem que fazer poucos ajustes, né, para que tudo funcionasse perfeitamente. A primeira equipe a ir para trabalhar de casa, como eu falei, foi a equipe comercial. Então, assim, na verdade, toda a nossa equipe de vendas já trabalhava de forma web, né? Então, a gente utiliza ferramentas de gestão de negócios, né? CRM, todo web. Você consegue acessar do seu computador, da sua casa, do trabalho, do seu celular, no táxi. Então, você consegue atualizar os negócios, os comentários, fazer as atividades, ligar para o cliente, atualizar de onde você estiver. Então, já tinha isso implantado. A nossa linha telefônica da área comercial já era via Skype. Então, enfim, mesma coisa, você consegue atender de qualquer lugar. A gente já utilizava, né, a gente tem a conta da Microsoft para toda a equipe, então a gente já utilizava o Microsoft Teams para comunicação interna e externa.
não só o Teams, mas a gente também usava o Buy para algumas reuniões com clientes de fora, né? Então a gente prospectava os clientes e a cliente de fora a gente acabava não visitando presencialmente a primeira vez, a gente fazia uma reunião online. Então assim, já estava tudo implantado. Na hora que a pandemia começou a crescer aqui no Brasil, a gente falou, bom, vamos trabalhar de casa porque não tem nenhuma barreira. E até queria comentar, né, porque eu ainda ouço a minha carreira inteira, né, eu vim de banco, sou engenheiro, vim de banco, mas acabei crescendo estruturando toda a minha carreira na área comercial. E eu ainda ouço algumas pessoas falarem que vendedor bom é vendedor na rua. E eu queria dizer que para mim, assim, essa frase está ultrapassada, não concordo com isso. Na verdade, no meu ponto de vista, vendedor bom é vendedor online, porque a gente não precisa mais estar na rua para atender nosso cliente. A gente consegue fazer tudo de maneira remota, tudo online. E é assim que a gente faz na RM, a gente sempre fez e dá muito certo. Não é à toa que a gente cresceu 410% em 3 anos, né? Bom, beleza, mas e a engenharia, né? A engenharia, como eu disse, era o ponto crítico aí, porque a equipe é maior, a gente tem mais de 30 engenheiros trabalhando, são vários softwares que a gente usa de engenharia, e a gente tinha algumas barreiras aí, né? A equipe não trabalha sozinho, né? Como eu comentei, a equipe trabalha junto, as pessoas se ajudam em busca da melhor solução, então como é que a gente ia conseguir manter essa conversa de maneira remota? Bom, o planejamento nosso foi o seguinte: primeira coisa, a gente tinha que utilizar as licenças de softwares todas web. A gente tinha alguns softwares ainda que a gente utilizava hard lock, e aí não ia dar certo. A outra coisa foi divisão de equipes e gestores. A gente tem na equipe, a gente tem estagiário, a gente tem engenheiro júnior, engenheiro sênior, coordenador. Então a gente precisava dividir essas equipes e definir, né, os gestores, e que esse gestor, de maneira remota, poderia dar suporte para o restante da equipe. O Microsoft Teams para comunicação interna a gente manteve, né? A gente já tinha essa ferramenta. Na verdade, ela era utilizada mais como chat, como um WhatsApp interno, né? E agora está sendo mais utilizada através de video calls, né? A gente está fazendo reuniões com as equipes. Acesso à rede via VPN a gente já tinha também, então já estava estruturado. E uma coisa que a gente criou nova foi o auxílio internet. Então, quando a gente manda, né, a equipe para casa, acho que um limitador pode ser a internet do usuário ali. Então, a gente não tem como garantir que a internet do nosso engenheiro seja tão boa quanto a internet da empresa. Então, a gente criou o auxílio internet para que nossos engenheiros pudessem fazer um upgrade do plano deles de internet e a gente ajuda eles com esse plano. Então, é um investimento que a gente faz, que acaba que o nosso engenheiro tem uma internet melhor e a gente ganha também com produtividade da equipe, né? Porque a internet, quando a gente trabalha em rede, a internet é fundamental. Então a gente criou o auxílio internet. Fica aí até uma dica para algumas empresas colocar em prática isso também. Talvez seja algo que surja aí no mercado. Com relação aos softwares, né? Iniciando agora o assunto sobre os softwares que a gente usa na RM, o pulmão da empresa é o Metacron. E isso foi fundamental para que a gente, um grande facilitador, né, para que a gente implantasse o trabalho remoto na RM. O Metacron é um software de gestão de projetos que a gente criou. Então, a gente buscou no mercado alguns softwares prontos, existem alguns softwares muito bons, eu recomendo para algumas empresas alguns aí, mas a gente queria algo diferente, com alguns diferenciais, então a gente foi lá e criou o nosso. O Metacron, todo projeto quando é fechado aqui na RM, ele entra no Metacron, a gente faz o cadastro dele no Metacron com todas as etapas de projeto, estudo preliminar, pré-executivo, executivo, todas as atividades atreladas a cada etapa. E o prazo ele é calculado com base em algoritmos, a gente tem um banco de dados, então a gente analisa com algumas variáveis, como por exemplo, metro, área construída, repetição de torres, repetição de pavimentos, a gente tem algumas variáveis, a gente consegue projetar, né, os dias trabalhados de cada projeto em cada etapa, e o Metacron ele calcula também a margem de erro que eu tenho para cada atividade. Então, todo projeto ele entra no Metacron já com prazo, né, pré-estabelecido, e com o gestor de projeto, o responsável por aquele projeto também estabelecido. Então, foi muito fácil, porque na verdade, quando o nosso engenheiro chega no escritório, ele vai fazer o login, coloca e-mail e senha, faz o login na conta dele, já vai ter acesso ao projeto que ele vai trabalhar hoje, qual que é o escopo, né, o escopo que foi estabelecido pelo gestor, e qual que é o prazo. A única diferença é que ele está fazendo isso em casa. Então ele vai lá, toma o café dele,
chega, senta na mesa, faz o login e tem a mesma coisa. Ele já sabe o que ele vai trabalhar, qual que é o escopo, o que ele tem que fazer e quantos dias ele tem para isso. Ele faz o download do modelo e começa a trabalhar no projeto. E qualquer dúvida que ele tenha o gestor, ele tem o Microsoft Teams e outras ferramentas de comunicação para conversar, esclarecer dúvidas e pensar na melhor solução para cada atividade. Os outros softwares que a gente usa são softwares de engenharia, né? Então, a gente não usa só um. O principal parceiro nosso é o TQS. Então, a gente tem várias licenças de TQS. É o software conhecido por muitos aí, né? O software de cálculo estrutural, utilizado aí por boa parte dos grandes escritórios de projetos de estrutura no país. E a gente usa o Revit também para modelagem de projetos em BIM. E o SAP 2000, que é um software americano de modelagem em elementos finitos. A gente também utiliza em alguns projetos para modelagem, algumas estruturas aí mais complexas. Então, a gente faz um mix, né? A gente usa vários modelos. No caso do SAP, a gente já tinha licença de rede, então é menos usado, não é todo mundo que usa. No caso do TQS, a gente tinha talvez aí a maior barreira nossa, porque a gente utilizava hard lock. Então, desde o início da empresa, a gente comprava as licenças através, né, de hard lock, e cada engenheiro plugava esse hard lock no computador e trabalhava no seu projeto. Qual que é a grande questão? A gente tinha várias licenças diferentes. A gente tem a licença de edição gráfica, a gente tem a licença de Alvest, a gente tem a licença de concreto protendido, a TQS plena, a gente tinha várias. E o pessoal ia trocando os hard locks de máquina para máquina de acordo com a necessidade. Hoje eu estou trabalhando num projeto de alvenaria estrutural, eu vou usar o Alvest. Amanhã eu trabalho num projeto de estrutura de concreto, proteção, eu vou ter que usar uma outra licença minha. E aí o pessoal trocava. E como é que a gente ia fazer essa troca de hard locks estando em casa? Não dava. Então a primeira coisa que a gente fez foi ligar lá para o pessoal da TQS, vamos buscar uma solução aí para que a gente consiga, né, levar isso tudo para casa. E aí a gente implantou a gente fez uma migração, né, de licenças por hard lock para a licença até que a TQS oferece, a licença web, que seria uma espécie de SaaS, né, é um software as a service, a gente paga um aluguel daquela licença, e você consegue, faz a instalação do TQS na sua máquina, e você consegue usar a licença que você quiser, gerencia muito mais facilmente as licenças de maneira web. Deu muito certo, assim, o pessoal está elogiando bastante, está funcionando muito bem, e a grande vantagem disso é que além de você conseguir fazer essa troca de licenças de máquina para máquina, você tem também a vantagem de sempre que a TQS atualiza o software, atualiza a versão, você já tem essa versão automaticamente atualizada no seu escritório também. Você não precisa pagar pela atualização que a gente fazia antes, né? A gente tinha um modelo, uma versão TQS, sempre que sai uma atualização, a gente tem que pagar pela atualização. Dessa forma, não, a atualização ela vem automaticamente. É interessante, e também é interessante pelo o ponto de vista que você paga pelo quantidade de licenças que você precisa, né? Então, se você aumentar a equipe, você fecha mais uma licença, se diminuir, você cancela um plano mensal. E quando você adquire as licenças, não, você pode, se diminuir a equipe, você acaba ficando com uma licença ociosa. Enfim, deu muito certo no caso do TQS. Para projetos em BIM, então a gente tem lá as licenças nossas da Autodesk, né? E aí o pessoal já instala na máquina, tem o número de série, estava já funcionando perfeitamente, acho que tudo se manteve. A administração dos projetos, e a gente usa, né, o BIM 360, tanto para compartilhamento de arquivos, armazenamento de arquivos, como também para workshare. Então, quando mais de um engenheiro trabalha no mesmo modelo, então a gente usa o BIM 360, tudo web, tudo na nuvem, então também de fácil implementação. E a gente continuou dessa forma, funcionou muito bem. No caso das reuniões, né? Então a gente tem feito bastante reunião com a equipe, a gente tem equipe de detalhamento, equipe de inovação, equipe de concepção estrutural. Então aqui essa reunião foi feita hoje, você vê que até não foi nem combinado, mas o pessoal veste a camisa da RM até em casa. E a equipe de inovação, inclusive, é uma equipe que trabalha com algo até que a gente pode até aproveitar algum outro dia para comentar aqui, conversar mais sobre. É uma equipe que trabalha com automatização de projetos em BIM, modelos BIM,
desenvolvimento de calculadoras próprias, algoritmos de cálculo. Então, são projetos bem bacanas que a gente está desenvolvendo aqui e que também precisa de um trabalho muito colaborativo, né? O pessoal conversa diariamente sobre esses projetos e o acompanhamento de cada modelo novo, de cada calculadora nova que a gente está fazendo. A gente também utiliza o Trello, uma ferramenta aí que alguns devem conhecer de gestão de atividades, né, com base em Kanban. E então todas as nossas equipes têm um Trello específico, a gente acompanha tudo que está sendo feito e é também de forma colaborativa, porque a gente tem a equipe tem acesso a cada painel ali, a cada quadro, né? E então todas as atividades que são basicamente to do, doing and done, então o que a gente está fazendo agora, o que a gente vai fazer, o que já foi feito, e a gente consegue designar ali os responsáveis para cada atividade, e a equipe vai colaborando e colocando comentários em cada atividade. E isso também tem uma visão para toda a equipe, todo gestor. Sempre que alguém atualiza alguma coisa, tem uma notificação, então chega para você por e-mail, chega para você pelo aplicativo. Então a equipe cada um está na sua casa, mas toda alteração, todo movimento é notificado para todos. A gente vai conversando, então acho que tem dado muito certo. E são ferramentas que a gente já utilizava, que a gente nem pensou no quanto que elas poderiam ajudar a gente nesse momento de trabalho remoto. O resultado que a gente sentiu na RM, embora seja, né, um período curto aí de tempo, a gente sentiu um resultado bem bacana, já dá para extrair algumas coisas muito positivas, que é, por exemplo, qualidade de vida. Então, poxa, isso é muito bom, acho que o pessoal que trabalha em São Paulo, principalmente, vai me entender completamente. Só o fato de você não precisar sair de casa para ir para o escritório e perder ali 1 hora no trânsito, ou às vezes até mais, né? Pegando vários transportes, mais de uma condução, enfim. Só o fato de você conseguir acordar um pouquinho mais tarde, ou de repente fazer uma atividade física de manhã antes de começar a trabalhar, já ajuda muito na qualidade de vida de toda a equipe. E a gente sabe que qualidade de vida também está atrelada à produtividade, a melhor desempenho. Então, acho que é algo bom para a gente extrair dessa experiência. A maior concentração também no trabalho. Eu entendo que em alguns casos é um pouco difícil para quem tem criança em casa, por exemplo, acaba tendo algumas distrações bem difíceis de serem controladas, mas, por outro lado, algumas pessoas que não têm essas distrações ou que moram sozinhas, ah, acabam tendo uma concentração muito maior. E eu acredito também, no longo prazo, com com o crescimento dessa cultura de trabalho remoto, eu acredito que as pessoas vão se adaptar. Porque se hoje existe uma dificuldade, é porque é uma mudança de cultura, né? Mas eu acho que as pessoas também vão se adaptar a achar um cantinho que seja mais produtivo na casa para trabalhar. E não só as pessoas que estão trabalhando de home office, mas também as pessoas com quem essa pessoa convive em casa. Porque às vezes, inicialmente, só o fato de você estar em casa ali os seus parentes, esposa, ou pais, os pais para quem mora com os pais, acham que você está disponível, mas não é bem assim. Então acho que quando isso crescer, as pessoas também vão ter a consciência de que a pessoa está trabalhando, embora ela esteja em casa, ela está trabalhando, então vão também respeitar. Eu acho que isso vai se tornando mais comum e de mais fácil utilização por todos. Mas eu acho que no longo prazo, eu acredito bastante no melhor desempenho, maior concentração no trabalho através do trabalho remoto. Um ponto muito importante que eu vou até falar um pouquinho mais aqui nas próximos slides é com relação à redução do custo fixo. Então, a gente consegue ter bastante resultado financeiro com o uso do trabalho remoto. A gente já tem uns cálculos iniciais aqui que eu vou mostrar para vocês, mas são bem interessantes, que a gente consegue baixar de custo. Só para adiantar, o fato do escritório, espaço físico, por exemplo, que a gente consegue economia, o fato de deslocamento do trabalho para as reuniões, a gente consegue uma economia bem grande. Então, só para dar alguns exemplos, né? E o melhor aproveitamento do tempo, isso é outra coisa que eu vou comentar aqui também, porque é que nem aqui, por exemplo, eu estava assistindo a todos aí, inclusive assisti a palestra do Daniel, parabenizo eles aí pelo trabalho excepcional, já conheci ele, tenho conversado, agora, depois dessa reunião, também dessa apresentação hoje, espero que a gente se fale mais aí para oficializar nossa parceria. E, enfim, enquanto eu ouvi o Daniel,
eu também esquentei minha comida aqui, jantei, então acho que a gente consegue otimizar muito tempo, porque com essa questão de trabalhar de casa, né, e não precisar se deslocar. Às vezes, nosso escritório é em Vinhedo, então só o fato da gente ter que sair de Vinhedo para atender um cliente na zona sul de São Paulo, a gente perde ali quase 2 horas de transporte para ir, mais 2 para voltar. Uma outra coisa importante a se falar aqui também, quem atua com projetos, vai em reuniões de projetos de compatibilização, a gente sabe como é que é o sistema hoje, né? Então a gente vai na reunião, tem o pessoal de estrutura, que é a gente, tem o pessoal de instalações, tem o pessoal de arquitetura, de fundações, paisagismo, o pessoal da incorporadora, da construtora, ou seja, é muita gente envolvida, e às vezes a gente fica de 4 até 8 horas, às vezes o dia inteiro no cliente, para fazer uma reunião, em que você fala 30 minutos. Então, fora as 4 horas que você tem de deslocamento, você tem também aquelas 5 horas, de repente, que você fica na reunião como ouvinte e não participa ativamente. Então, se você for parar para pensar e fazer o cálculo de horas que você perde, desperdiça, com essa questão da reunião presencial, você chega em valores aí bem altos, assim, bem significativos. Então, isso é só um pouco, assim, do que a gente já conseguiu extrair de resultado na RM, mas eu acho que a gente vai, ao longo desse período aí de quarentena, que a gente ainda vai viver alguns dias, a gente vai conseguir extrair bastante coisa, outros resultados positivos, não tenho dúvida. Falando um pouco, a gente fez alguns cálculos já estimados aí, né, de economia. Então, só com o fato das reuniões online, o que a gente economiza, a gente fez um cálculo aqui com base no nosso histórico, né? Eu gosto muito de dados, assim, análise de dados, e a gente tem 70 projetos, e a gente levantou uma média que a cada 10 projetos em carteira, a gente tem uma reunião semanal presencial. E se a gente for jogar na conta a média de tempo, que a gente depende, claro, de onde é a reunião, né? E que reunião que assunto que vai ser abordado, mas enfim, se a gente for jogar uma média de tempo que a gente gasta para deslocamento e tempo ocioso dentro da reunião, que são aqueles minutos inativos, onde você participa, mas não ativamente, a gente chegou aqui numa projeção de 1.200 minutos economizados. E aí, a gente coloca, se for transformar isso em valor, a gente chega em 70 mil reais economizados no ano, só pelo fato de fazer reuniões com clientes de maneira online. Olha só a economia que a gente consegue, isso por case da RM, né? Claro que cada um vai ter a sua conta aí, dependendo do número de projetos que tem, de onde atua, mas isso é o case da RM, a gente projeta aí uma economia de 70 mil reais só pelo fato de utilizar ferramentas de reunião online. E o home office, uma outra conta bem interessante também, que eu acho que vale a pena a gente pensar e discutir sobre isso, que é o fato de você economizar com espaço, né? Isso aqui é o custo fixo. A gente trabalha com projeto, então quanto mais projeto você tem, mais equipe, né? Mais engenheiro você precisa. E a gente fez uma conta interessante aqui. Se você colocar colocar a cada 5 dias da semana, um engenheiro vai trabalhar um dia em casa, ou seja, uma vez por semana ele trabalha de home office, isso significa que você pode ter um espaço 20% menor do que você tem hoje. Então, se você equilibrar, né, os dias que cada um vai para casa, então, vai na segunda, uma parte vai na terça, outra parte vai na quarta, você consegue equilibrar, e aí você precisa de um espaço 20% menor do que você tem hoje, para atender comportar a mesma quantidade de pessoas, a mesma quantidade de equipe. Se você colocar 2 vezes por semana de home office, esse número sobe para 40% menor. E aí, só no caso da RM, a gente fazendo as contas, se a gente conseguisse reduzir em 20% o nosso custo com o escritório, isso quer dizer aluguel, IPTU, condomínio, gasto de energia, enfim, a gente conseguiria, no ano, cerca de 50 mil reais de economia só pelo fato de colocar um dia de home office para cada colaborador. Isso é uma conta que a gente nunca tinha feito, e aí veio o coronavírus aí, a gente acabou fazendo essas contas novas aí, chegou nesses números bem interessantes. Enfim, isso é um pouco da nossa experiência, né? Eu sou da RM, como é que foi isso pra gente, a lição que a gente tira disso. E eu, como empreendedor, eu gosto muito de ver o futuro, né? Ver o que a gente consegue tirar de lição para os próximos meses e próximos anos. E eu enxergo, acho que muita gente está sendo forçado a fazer esse home office agora e utilizar essas ferramentas, muita gente nem conhecia,
E eu acredito que vai servir para que as pessoas possam conhecer melhor isso e ver como funciona bem. Então, eu acho que passando, né, essa pandemia, que a gente sabe que vai passar, eu acredito que as empresas vão acabar utilizando mais o home office. Algumas grandes empresas, a gente sabe, já utilizam, pelo menos uma vez por semana. E eu acredito que a partir dessa crise que a gente tem passado aí, outras empresas também vão adotar esse sistema e sem dúvida nenhuma, porque vão entender os benefícios que isso pode extrair. Pode ser difícil no começo para algumas empresas implementarem, mas eu acho que depois de tudo certinho implementado e também tendo outras empresas que deram certo como exemplo, vão acabar absorvendo mais isso também. Eu acredito muito no crescimento de licenças web, SaaS. Bom, todo mundo já fala de SaaS, né? Acho que já vinha numa crescente muito forte. Eu acho que agora esse problema que a gente está vivendo hoje serve para mostrar como isso pode ajudar. Eu falo muito também do direito de usar e direito de ter. Então, os nossos pais ali, o pessoal no passado, né, as pessoas buscavam muito o direito de ter, ou seja, eu preciso ter um apartamento, eu preciso ter um carro, eu preciso ter um espaço, um escritório para trabalhar. E hoje, as pessoas buscam o direito de usar, ou seja, eu não preciso ter essas coisas, eu preciso só usufruir daquilo por um período que seja interessante para mim. Então, eu não preciso ter um carro, eu posso pagar por um carro para ir da minha casa até o meu escritório, eu pago um Uber, né? Eu pago só por aquele período de tempo que eu utilizei. Eu não preciso ter um apartamento, eu posso alugar o meu apartamento pelo Airbnb, por exemplo. Fica mais prático. Se um dia eu trabalho em São Paulo, amanhã eu trabalho em Curitiba, eu preciso ter essa facilidade de mudança. Então, para que comprar um imóvel, né? A gente pode alugar um imóvel só para aquele período que eu preciso. Eu não preciso ter um escritório para trabalhar, eu posso trabalhar num coworking. Então, a gente inclusive faz isso, né? A nossa equipe de São Paulo trabalha num coworking em São Paulo, a equipe de Vinhedo trabalha num coworking em Vinhedo, que é nosso, né? Esse espaço de Vinhedo que a gente fala que tá lotado, é um coworking que a gente criou, onde o maior cliente é a RM. Então, eu não preciso ter um escritório, eu posso trabalhar num coworking onde eu pago justamente pelas estações de trabalho que eu utilizo. Então, se a minha equipe crescer, eu alugo mais estações de trabalho. Se a minha equipe diminuir, eu cancelo algumas estações de trabalho. Se você partir para o princípio, né, mais usual, de você pegar um escritório, montar um escritório, você vai investir muito dinheiro para estruturar aquele escritório, e de repente ele pode ficar pequeno, ou então ele pode ficar grande, se vier uma crise e você tiver que reduzir a equipe. Então, e aí aquele investimento que você fez, você perdeu. Então, as pessoas hoje estão buscando o direito de usar. Acredito muito na utilização de modelos BIM na construção civil. Eu, como head de negócios na RM, né, estou à frente aí de assuntos comerciais, falo com várias incorporadoras, as grandes incorporadoras do país. Eu tenho sentido mais no segmento residencial, onde a gente atua mais, né, edificações verticais residenciais e comerciais. Eu tenho visto um movimento muito grande para o BIM, então fica aí a boa notícia para todos aí que estão nos ouvindo. Eu tenho visto um movimento muito grande de investimento em BIM, né, desde o ano passado, principalmente. Eu acho que agora também isso vai mostrar como a tecnologia BIM pode ajudar a gente, né, para trabalho remoto e facilidade de trabalho colaborativo. Então, acho que isso só vem a ajudar também esse segmento. Acredito também no aumento do número de reuniões online. As pessoas estão vendo como isso é bom. Então, aqui está todo mundo assistindo. A partir do momento que a gente encerrar essa apresentação de hoje, todo mundo vai poder ir para o seu sofá ou assistir sua televisão e não vai perder nenhum minuto com isso. Então, acho que isso é muito. Para quem faz muita reunião, no nosso caso, assim, eu faço muita reunião presencial e online. E quando você faz uma reunião online, assim, é muito satisfatório, porque você acabou a reunião, você já pode partir imediatamente para outra atividade. Em reunião presencial, você vai ter que sair do escritório do seu cliente, pegar lá o carro, ou o transporte público, vai ter que esperar chegar no seu escritório novamente. Então, você perde muito tempo ali. Na reunião online, você tem uma satisfação muito grande. E é legal porque muita gente está conhecendo essas ferramentas agora, né? Até para não só profissionalmente, mas eu tenho visto muita gente fazendo reuniões sociais aí, fazendo happy hour com os amigos através de ferramentas que a gente utilizava só para negócios. E isso é muito legal, porque tá, de certa forma, ajudando as pessoas a conhecerem, né? E eu vou contar uma historinha engraçada até nossa, que eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, que recentemente ele teve uma filhinha, né, no final do ano passado, e pelo fato dele morar nos Estados Unidos, a gente não conseguiu conhecer ainda a filha dele, né? Aí agora, nessa semana, a gente fez uma reunião
por Skype, a gente fez uma reunião lá com eles, tal, conversou, e ele mostrou a filha dele pelo vídeo. E a gente falou, nossa, como é que a gente não pensou nisso antes, né? Uma ferramenta que estava aí disponível, a gente nunca utilizou. Precisa vir uma pandemia para a gente buscar essa alternativa. Então, acho que muita gente está conhecendo, está vendo como é fácil, e isso provavelmente vai se tornar mais frequente aí a partir desse momento. Acredito também nos serviços de iFood, videoaula, academia online, coworking, acho que isso tem muito a crescer. Bom, a gente vê nas ruas hoje, né, só o pessoal de iFood aí correndo para lá e para cá, pessoal fazendo treino em casa, cursos, acho que é bem interessante aproveitar até esse momento para fazer cursos online. Então, isso acho que tende a crescer ainda mais agora com isso tudo. E como consequência e resultado dessas mudanças de hábitos, né, essa mudança cultural que a gente está vivendo de maneira forçada, a gente vai chegar a uma redução de custos e riscos financeiros, que é a questão do custo fixo versus custo variável, né? Quando você deixa de ter um escritório físico, começa a ter um escritório, um coworking, você transforma, de certa forma, um custo fixo seu num praticamente um custo variável, né? Porque você paga por colaborador e não por um espaço físico ali que, independente do tamanho da sua equipe, ele vai custar o mesmo. Então, você paga pelo que você está usando e se você precisar reduzir, você reduz naquele momento. Então, você diminui o seu risco financeiro. A gente vai ter também outro ponto interessante aí, que a gente chegou numa conclusão com o estudo. Se fala muito aí sobre mobilidade urbana, né? E o pessoal pensa em várias alternativas, patinete, enfim, várias alternativas, lógico, muito boas aí que estão sendo implantadas. Mas uma outra coisa que também ajuda muito é a questão do home office, né? Porque quanto mais gente trabalhando em casa, menor vai ser a circulação de veículos na rua, menor vai ser a poluição. Então, algo muito prático, tá de fácil implantação aqui, a gente está vendo agora e resolveria boa parte dos nossos problemas de mobilidade urbana. E também eu consigo enxergar com isso tudo uma necessidade de adaptação dos projetos arquitetônicos de novos empreendimentos. A gente vê aí algumas incorporadoras já trabalhando com projetos mais modernos, algumas, né, já colocando pontos de drone, já visando entregas via drone, outras empresas aí, alguns clientes nossos, inclusive, pensando já em elevadores para iFood, então você recebe a comida e vem direto no seu andar, ou seja, você não tem nenhum contato aí com o entregador em época de pandemia, isso é algo interessante, você não precisa sair de casa, pegar elevador, então já vem no seu andar. A gente já tem visto projetos com car sharing, né? Então você tem lá um carro compartilhado para uso do condomínio. Então a gente está vendo aí uma mudança cultural, apartamentos menores, apartamentos sem vagas. Eu acho que as construtoras, as incorporadoras precisam também buscar essas inovações e adaptar os projetos para essa mudança cultural. E algumas já estão fazendo, eu acho que cada vez mais a gente precisa pensar nisso também. E para RM, aí eu volto lá no início da nossa apresentação. Como resultado disso tudo, não sei se para quem estava aqui desde o início, a gente comentou que pré-Covid-19, um dos problemas da RM era o espaço físico que a gente tinha lá, né, disponível no escritório. Nossa equipe crescendo, o mercado estava aquecido, né, a gente iniciou em buscar um escritório novo, fazer uma obra nova e um espaço maior. E olha que interessante, agora implantando o home office, fazendo essas contas de tudo que a gente pode economizar, se a gente implantar um dia que seja de home office para cada pessoa na semana, a gente resolve o nosso problema de espaço, sem ter que investir no escritório novo, sem ter que fazer mudança, ou seja, de maneira muito mais prática, muito mais rápida e muito mais barata. Então, quem sabe a gente consegue, como essa grande crise que a gente está vivendo hoje, essa grande dificuldade, venha como um ponto positivo, ajudar a gente numa decisão estratégica que a gente vivia. Quem sabe, então, é bem provável que uma das soluções aí que a gente implante para os pós-Covid-19 seja o home office definitivo na RM, para resolver esse problema de espaço, enfim, e continuar com o escritório que a gente tem lá hoje, sem ter que fazer grandes investimentos. Então, às vezes, uma situação crítica, a gente tira as melhores soluções, a gente tem que se reinventar, a gente tira algumas ações, decisões que ajudam a gente estrategicamente para o futuro a ter melhores resultados, né, de maneira mais eficiente, reduzir custos, e claro, quando a gente fala em reduzir custos, a gente fala também de reduzir preço para o nosso cliente, acaba sendo benéfico para todos. Então é isso, gente, eu comentei aqui bastante sobre
como foi nossa experiência, como tem sido nosso resultado. Eu espero que tenha sido, que eu possa ter ajudado aí algumas pessoas, alguns empreendedores que estão vivendo a mesma coisa, com a nossa experiência. Eu acredito também que outras pessoas possam compartilhar também experiências com a gente trocar informações. Mais uma vez, o meu contato está disponível aí pelo QR Code, o meu, da empresa, LinkedIn, me adicionem lá. Vou ter o maior prazer em conversar com vocês e trocar experiências sobre negócios e sobre projetos, sobre como a gente pode trabalhar melhor de maneira mais eficiente. Deixa eu voltar aqui para o... Rapidinho, que eu tô só dando uma testada aqui no áudio, que eu tava com um problema, cara. Tá vendo a minha tela ainda, né? Sim, sim, tô vendo sua tela. Temos bastante perguntas aí, Guilherme? Temos sim, um segundo, peraí. Fala aí, pessoal, tô só arrumando aqui, pera. Agora acho que foi, hein? Vamos lá. 2 computadores, eu falo, microfone, câmera no outro. Vamos lá, eu vou ligar a câmera aqui, vamos ver se vai a câmera certa. Foi a câmera certa, beleza. Maravilha. Pessoal, essa foi aí a grande palestra do Fernando, mostrando aí esse estudo de caso da empresa dele. E, cara, tá bombando de pergunta aqui. O pessoal tá louco aqui, ó. Vamos lá. O JD, enquanto você estava falando, o pessoal foi conversando no chat. Quem não sabe, a Semana BIM Experts ela é altamente interativa. A gente se orgulha de dizer que o evento ele acontece em 2 etapas. É a pessoa palestrando e as pessoas conversando sobre a palestra, mandando pergunta para o palestrante. É uma experiência que só quem está ao vivo que participa Exato. mesmo. Eu não pude acompanhar, que eu estava olhando o PowerPoint, mas eu vi até que um pessoal da RM participou aqui também, né? O pessoal legal. Se foi quiser ativo aqui. deixar abraço pro pessoal aí. Ó, que o JD mandou a pergunta: quais as maiores dificuldades que vocês passaram, se vocês ainda conseguiram fechar projetos depois do início da paralisação? Boa, é uma boa pergunta, JD. Acho que esse é um outro assunto que eu não abordei tanto aqui, né, que é o cenário econômico. A gente fechou, sim, projetos durante a pandemia. Acho que a maior dificuldade, do ponto de vista comercial, foi que a gente tinha algumas reuniões de prospecção marcadas, que infelizmente a gente teve que cancelar, né? Umas a gente conseguiu fazer de forma online, outras infelizmente a gente cancelou e teve que postergar. Os nossos projetos em carteira, que são mais de 70, a gente tem bastante projetos rodando, a maioria continua operando normalmente. Dos 70, só 2 projetos o cliente pediu para pausar, né? Então o impacto por enquanto é bem baixo. Comercialmente acho que o impacto foi um pouco maior, porque as pessoas, a gente fechou o projeto, mas um volume muito menor. Acho que o volume de orçamento já caiu um pouco, o volume de vendas também caiu um pouco, mas é porque o pessoal também está esperando, né, ver o resultado disso tudo. Mas acho que o impacto, dependendo do tamanho disso, de quanto tempo isso durar, o impacto pode ser um pouquinho maior no futuro, menor número de lançamentos, eu acredito, mas por enquanto os projetos ativos continuam funcionando normalmente, a gente até chegou a fechar alguns. Legal. Então, a próxima pergunta também do JD. Como é que vocês estão quantificando a produtividade do trabalho para comparar com o presencial? E ele perguntou se já era planejado trabalhar dessa maneira, né? Mas você já... Boa. Outra muito boa pergunta. E é interessante também, eu não falei sobre isso, aproveito para comentar. O Metacron, que é o software que eu apresentei de gestão de projetos, ele tem um cálculo de performance, né? Então, como a gente tem as nossas atividades lá lançadas, a gente tem 3 dias para lançamento da estrutura de tal empreendimento. E a gente, no final do mês, a gente vê aqueles 20 dias planejados de trabalho para cada pessoa, em quantos dias quantos dias aquele engenheiro utilizou para fazer. Então, às vezes ele utilizou 15 dias dos 20 planejados, então ele teve uma performance positiva. Às vezes ele atrasou 2, e fez em 22. A gente já tem esse cálculo diariamente pelo Metacron.
Então, facilmente a gente consegue comparar o rendimento. Acho que a amostra ainda que a gente tem é muito pequena, né? Porque a gente começou a trabalhar de home office há pouco tempo. Mas acho que nas próximas semanas, aí nos próximos meses, a gente vai ter números melhores para comparar, de fato, a performance trabalhando de casa, trabalho remoto, contra a performance no escritório. Então, o Metacron nos possibilita isso hoje. A gente só vai poder comparar de fato com uma amostra maior, né? Ok. E a última pergunta do JD e as reuniões com clientes são feitas online mesmo, escritório físico? E aí eu já acrescento, como que seus clientes estão lidando com isso? Você conversa com eles sobre? Sim. Na verdade, os nossos clientes, né, cliente, no caso, são as incorporadoras construtoras, né, mas quem a gente conversa mais são a equipe de projetos. Então, e a maioria delas também está de home office, né, então eles também estão trabalhando de forma remota, mas não pararam, assim como nós. Então, a gente já utilizava o Teams ou o Whereby para reuniões online. A gente tem cliente em Santa Catarina, a gente tem cliente no Rio de Janeiro, no Paraná, enfim. A gente já utilizava essa tecnologia para reuniões. Só em São Paulo, que pelo fato de estar mais próximo, a gente costumava fazer presencial, mas em algumas vezes a gente também utilizava online. Então, acho que a única coisa que a gente foi forçado, né, fazer todas online. A gente tá fazendo, funciona super bem, e como eu falei, para a gente é até melhor, porque a gente consegue otimizar muito tempo. Então, o fato, aquele um dia perdido, às vezes você tem uma reunião só no dia que você perde o dia inteiro. Hoje você utiliza aquelas 2, 3 horas para fazer a reunião de projeto e o resto do dia você tem para trabalhar. E o nosso cliente é a mesma coisa, acho que acaba sendo benéfico para todos, todo mundo está sentindo esse benefício. A outra pergunta é se a gente já planejava, né? A gente não planejava, isso que é legal, porque embora eu comentei, né, foi de fácil implantação por toda a estrutura que a gente tinha de trabalho remoto, tudo web, né? Mas a gente não planejava porque a gente tinha na nossa cabeça que a engenharia, por ser um serviço muito técnico e colaborativo, assim, as pessoas conversando, a gente não conseguia fazer isso em casa. A gente tinha que trabalhar presencialmente. E a gente está vendo que não. Às vezes é uma barreira que a gente coloca na nossa cabeça, mas que a gente consegue, por adaptação e ajustando algumas coisas, trabalhar de forma remota com praticamente mesmo desempenho, né? Ou às vezes até melhor. A gente vai ter esses números mais dimensionados no futuro. E se eu falei assim, e ainda com uma liberdade poética para falar, eu acho que o tempo, depois que passar isso tudo, quando a gente se encontrar, tipo, quando voltarem a ter esses encontros presenciais, vão ser muito melhor aproveitados do que eram antes. Vão ser mais eficientes também, né? Sem Ao meu dúvida, ver, sem assim. dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente vai tirar as coisas boas do trabalho remoto, que é praticamente a produtividade. E acho que muitas reuniões passarão a ser de forma remota, acho que vai ser bom para todo mundo isso aí. Acho que quem trabalha com projetos sabe quanto isso é bom. E aí, quando a gente for fazer uma reunião presencial, é porque realmente tem que ser presencial, e aí a gente vai extrair o melhor disso também, né? Então, acho que o presencial não é que a gente não deve utilizar. Acho que a gente tem muita coisa boa do presencial, aquele contato humano, acho que é muito importante ainda, mas ele não precisa ser feito sempre, né? Alguns assuntos a gente pode fazer de forma remota. Pois é, muito bom. E isso daí, eu já aproveitando um comentário do Valdir, né, que ele já estava, a gente estava aqui batendo papo no chat, e aí eu também puxei um assunto que eu tive com a Mariana, que falando dessa questão, né, só está começando. Tipo, a gente ainda não sabe quais os impactos econômicos que isso vai ter, né, é difícil de prever, mas, assim, de fato, a sociedade não vai ser a mesma, né, hoje não é, mas hoje a gente está no extremo, né, mas daqui a pouco, falei, se qualquer coisa, o BIM vai explodir aí nos próximos meses, né? Você pensou Sim. nisso assim também? Tipo, como é que você está lidando aí tu falou da equipe comercial? Uhum. Não, eu acho que era uma tendência já, na verdade, né? Essa mudança ela estava acontecendo de forma gradativa e agora ela teve que radicalmente. A gente só antecipou essa mudança cultural, mas eu acredito que a sociedade está mudando de forma forçada, mas não é mudando para uma questão ruim, acho que está só antecipando uma mudança positiva. Isso, Então a gente vai adotar novos hábitos, o que for bom disso tudo a gente vai começar a utilizar com maior frequência, e o que for ruim a gente vai aprender também e ajustar como lição, né? Pois é. E aí, ó, vamos lá. Então, continuando, o Maurício aqui, ele falou, né, que tem licença web para você poder usar os computadores de casa, mas que ainda assim
nem todos têm um computador potente. E aí, no caso, ele dá o exemplo que no escritório ele tem lá, tipo, 2 ou 3 monitores, um computador com SSD, muita memória, placa de vídeo, processador muito bom. E aí chega em casa, o computador é o básico. Como é que vocês estão lidando com isso aí? Sim, sim. Isso é outra coisa. Mas assim, eu entendo a pergunta do Maurício, né? É. Eu entendo a pergunta do Maurício. Inclusive, eu falei antes que bateu agora, eu tô com problema no áudio hoje aqui. O Maurício, ele vai palestrar sábado, ele vai ser palestrante, então, assim, já deixando aí o recado. A pergunta do Maurício é interessante, porque, de fato, não é todo mundo que tem um computador potente em casa. E a nossa equipe, inclusive, que trabalha com BIM, por exemplo, precisa de um computador equipado. E alguns acabaram levando o computador para casa, não tem jeito. Então, muitos trabalhavam com notebook, né? Então é fácil, leva o notebook para casa. No caso daquela equipe que trabalhava com softwares mais pesados, eles levaram o computador para casa. Eu acho que se você for trabalhar para home office, você for botar a sua equipe para trabalhar de casa, é indiferente você investir num computador para ele trabalhar no escritório ou trabalhar em casa. Então, vai na mesma linha do auxílio internet. O computador não interessa onde ele está. Você só precisa entregar aquele computador, né, aquele equipamento para a equipe. E a internet é a mesma coisa. Nem todos tinham internet boa em casa e a gente ofereceu o auxílio internet para que todos pudessem utilizar com uma velocidade maior, né? E é bom para todo mundo, né? Não deixa de ser um investimento, né? E ainda digo assim, para as pessoas que não sabem, eu faço trabalho remoto, né? Eu sou empregado de uma empresa americana e como eu faço trabalho remoto, eu não recebo nem vale alimentação, nem vale transporte, mas eu recebo auxílio internet. Então, Que isso que legal. ele está falando tipo, eu não recebo VR, nunca recebi VR ou VT, mas essas alterações que teve, né, enfim, nas leis trabalhistas, permite Uhum. que você trabalhe home office e você receba auxílio, internet, luz, enfim, né? Então, Exato. é uma realidade até para as pessoas, assim, tipo, enfim, novos meios de contratação, né? Eu tô assim já vai fazer 2 anos agora. Exato. Não é algo que eu estou criando, que a RM está criando, né? Na verdade, é algo que já é existente aí. Não, e vocês estão fazendo por fora, o meu tá no Uhum. contrato trabalhista, né, tipo, eu Sim. falei: "Isso aí vocês estão dando um auxílio mesmo", então, Exato. eu tô comentando para as pessoas, né, tipo, para um futuro, tipo, Uhum. pensar nisso, se você quiser que a pessoa já comece a trabalhar de casa, tipo, isso já pode ser acertado nas leis trabalhistas mesmo. Sem dúvida, eu acho que é essencial que, se você tiver equipe em casa, que a equipe tenha uma boa internet, e nada mais justo do que a empresa oferecer isso para eles. Não, pois é, isso daí já foi a tua visão, tipo, porque assim, às vezes as pessoas não sabem o custo da internet lenta, é algo inacreditável. Não, é Mas demais. um dia no home office você já sabe o custo disso. Pois é, depois que você acostuma, não quer mais voltar também, né? Pois é. Então, assim, vamos lá. Deixa eu ver a próxima aqui. O Cristiano Salles perguntou se hoje todas as disciplinas estão em BIM para compatibilização, arquitetura, instalações, fundação, estrutura, como é que tá? Cristiano Salles, grande amigo meu aí, parceiro, trabalhou com ele em vários projetos, agradeço a participação dele aí. Nem todos os projetos ainda estão em BIM e nem todas as atividades, né? No caso de estrutura, que é onde a gente atua, até existe uma facilidade maior pelo próprio fato do TQS já exportar o modelo FC, então muitos escritórios já oferecem esse modelo, né? A gente é um pouquinho diferente, a gente tem a equipe de BIM, tem um BIM Manager, então a gente de fato modela a estrutura com as características que o nosso cliente precisa, então insere os quantitativos por elementos, a gente consegue trabalhar melhor o modelo em Revit de acordo com a necessidade do cliente. Mas outras disciplinas, como é o caso da Dual, que trabalha com instalações, a gente encontra uma dificuldade um pouco maior de encontrar projetistas que atuam com modelos para BIM, né, modelos em Revit, então, até pelo fato de é um pouquinho mais complexo do que a estrutura, tem mais elementos, né, de elementos de instalações, e aí são muito poucos escritórios que atuam. Eu sei que a Dual está investindo bastante nisso, e eu acho que tem que investir mesmo, porque a gente está encontrando aí um interesse maior do mercado, e quem investir nisso primeiro vai acabar nadando aí no Oceano Azul, né, saindo na frente com essa tecnologia. Mas, de fato, alguns ainda tem dificuldade de encontrar. Já fica a visão aí para ficar de olho no aonde que estão essas oportunidades, né? Que tá cada vez crescendo mais. Exato. Vamos lá, tem a outra aqui do Valdir, que falando aqui, que você comentou que os engenheiros fazem download do modelo para trabalhar e depois vocês sobem o produto do trabalho. Como é que vocês estão fazendo essa interação?
Não entendi muito bem a pergunta. A gente faz download É, e... assim, primeiro, vocês estão usando qual ferramenta para fazer os seus projetos? Tá. É, A gente usa os modelos é o TQS, né, que a gente usa para uhum. dimensionamento estrutural. E aí alguns projetos que são em BIM, a gente modela no Revit, né. Então, no caso do Revit, a gente tem todo o armazenamento na nuvem, a gente usa o BIM 360 para compartilhamento de arquivos, e a gente tem a nossa rede do escritório que a gente acessa por VPN, né. Então, a gente faz o download através de VPN e importa ele no TQS, aí depois a gente volta para a rede ou cadastra em Autodoc ou essas ferramentas, a ferramenta, na verdade, que o nosso cliente utilizar, né. Entendi, mas assim, no caso, vocês não trabalham direto na VPN no servidor no escritório, vocês fazem um download da informação para os computadores em casa e trabalham localmente. Não, a gente tem utilizado a VPN. Só em alguns casos específicos a gente faz o download para a máquina em casa. Entendi. Mas tem funcionado bem. Com a internet boa, a gente não tem tido dificuldades em trabalhar por VPN. E eu ainda deixo aí também o meu comentário para o Valdir, que eu trabalho com VPN, e justamente tudo depende do modelo, né? Então é o bom Exato. senso. Tem modelo, e aí tem modelo que vai precisar que você tenha processos instaurados para que você possa trabalhar na sua máquina, porque senão acontece isso, o problema de Uhum. versionamento, você baixa a pessoa pega a informação de um arquivo que não está atualizado, isso tudo você ajusta com o processo, né? Mas o ideal é Exato. que você trabalhe direto na nuvem ou no servidor, né? Exato, que é o que a gente faz na maioria dos casos aqui. É só casos realmente extraordinários aí que a gente precisa fazer algum download e trabalhar na máquina. Agora aqui o JD também faz uma pergunta aqui, a questão, eu falei, isso já é uma opinião mesmo, né? Como é que você acha que vai ser a retomada do ritmo de construção civil no país? Porque ele disse que ele está numa cidade no interior Hum. e que estava um crescimento no ano passado, mas aí agora, tipo, já acabou a brincadeira, né? Pois é, eu sou bom, estou na frente de negócios NRM, né? Então eu vivo isso na pele e eu traço meu cenário. Outro dia me perguntaram sobre isso também. A verdade é que eu não tenho uma resposta, né? Não dá para saber, porque a gente não tem ainda uma noção exata de qual vai ser o impacto econômico disso tudo. Para os projetos atuais, como eu falei, continua todo vapor. A equipe está em casa, a gente tem muito projeto trabalhando, a gente não parou e os clientes, a maioria, trabalhando normalmente. Mas a retomada, eu acredito sim que vai ter um impacto. A gente vinha de fato num crescimento muito bom. Nossa, o ano começou com vários projetos novos, muita gente, muitas incorporadoras comprando terreno, fazendo lançamentos. Tava um momento muito favorável, né? Parece que quando as coisas vão andar, infelizmente, vem um problema desse e atrapalha a gente. De fato, vai impactar. Eu só não sei o tamanho desse impacto, porque vai depender de como as pessoas vão sair dessa crise. Falo financeiramente, né? Como as pessoas vão sair financeiramente dessa crise, como as empresas vão sair dessa crise, como o governo vai sair dessa crise, né? Então, qual vai ser o funding que a gente vai ter para novos empreendimentos e qual vai ser o funding das pessoas, né, para aquisição de imóveis, né? Então, vai impactar, sem dúvida nenhuma. Eu só não sei o tamanho desse impacto. A gente vai saber também com maior precisão assim que essa crise passar, né? Pois é, eu acho que além de tudo que a gente está vivendo, a incerteza que bate é que acaba com a gente, porque se fosse lidar com o que a gente tem, era fácil, é o que a gente tem. Mas Uhum. o não saber esse futuro é realmente que é o complicado, né? Exato, mas a vida de empreendedor não é fácil, né? Senão, mar tranquilo não faz bom marinheiro, né? A gente tem que estar sempre acostumado a essas situações como essa. Pois é. E aí eu também estava. Essa questão de computadores, eu queria acrescentar. Que aí eu dou o meu exemplo, né? Uhum, Que eu trabalho remotamente, cada pessoa na empresa é um padrão, ganha um laptop, né? Com toda a definição, enfim. E algumas pessoas que realizam trabalho intensivos de processamento usam um desktop. Então, é uma coisa que eu vou perguntar para eles ao longo da semana até dar a resposta. O que vocês fizeram com essa parte de processamento, né? Porque talvez eu faria assim, como a gente trabalha com processamento, não tipo com modelagem, essas coisas, talvez dê para acessar o computador através de um TeamViewer, e uhum, aí a gente usa e fala assim, roda o processo, né? A gente não precisa estar ativamente. Aí o computador fica rodando durante 6, 8, 10 horas, né? Mas a uhum, parte de modelagem em si, e daí, tipo, a gente parte desse princípio de laptop. E tem sido um padrão que eu vi. Eu não sei uhum, se você aí, cara, mas aqui no Brasil, é, tem uma empresa que é colega minha, que você falou de espaço de coworking, né? É uma empresa de uhum. engenharia e eles expandiram a sala, só que não dava para pegar, tipo, só uma parte. Então eles expandiram além do que eles precisavam. Eles Uhum. abriram uma sala só para coworking. Então Exato. eles me convidaram, eles falaram assim, Guilherme, tipo, a sala tá aberta, vem aí para ficar com a gente, né? Uhum. Sem
sem pagar nada, mas, tipo, é um espaço que tem outras 3 empresas lá, 3 empresas, né, 3 pessoas, e que trabalham assim. Então, tipo, se você tiver um espaço muito grande, considere isso, né, de alugar o seu espaço. Espera aí, momento de home office. Ah, tá. Não, isso aí, na verdade, Guilherme, é exatamente o que a gente fez. A gente, quando foi em 2017, assim, que a gente estava num crescimento bem grande, o escritório que a gente estava ficou pequeno, né? E aí a gente pegou um escritório maior do que a gente precisava, porque a gente continuava, lógico, como todo empreendedor otimista, continuava acreditando no crescimento, né? Então a gente pegou um escritório maior do que a gente precisava. E aí a gente criou uma marca de coworking que chama Co-up Space, e aí o espaço ocioso a gente alugou para outras empresas, né? Então outras empresas pegaram o espaço que a RM não utilizava. E a RM foi crescendo e foi ocupando o espaço dessas outras empresas. Essa foi a realidade. Mas foi exatamente o mesmo processo que a gente fez lá no escritório da RM. Legal que às vezes a gente acha assim que é só a gente, tipo, pô, de onde que vai... Cara, mas tem outras pessoas que passaram, tipo, sem querer por isso, né? Tipo, Exatamente, exatamente. Por isso que é legal a gente conversar e trocar experiências, né? Porque às vezes você não tá sozinho, a gente consegue experiências parecidas e você vê que consegue somar, né, conhecimento. e antigamente eu falei, nessa empresa eu era o cara de TI. Eu falei, eles não estavam muito bem, não. Que eu fazia... Deixava os computadores na minha mão. Pera aí, momento home office. Opa, tá ativo aí. Ah, deve estar com fome, tadinha. Aí, vamos lá, onde é que eu parei mesmo? Você era de A TI lá gente, na empresa? a gente montava os computadores, porque era mais Uhum, barato montar a sim. máquina. Só que hoje em dia a gente viu que os laptops tão bons, tem laptops com placas de vídeo, com configurações boas, com SSD, né? Aí Uhum, armazenamento não é tão grande, mas trabalhando do servidor não é um problema. Então, uhum, agora começaram-se a comprar laptops. Então, óbvio, a gente tem uma estação de trabalho, mas os últimos computadores foram laptops que foram comprados, uhum, né? sim. Facilita nessa movimentação. Vocês também, tipo, chegaram a fazer isso para modeladores, enfim, para equipe técnica mesmo? Ou só para... Sim, assim, a gente não tem todo mundo com laptop, né? Porque a gente não estava pensando nessa migração para trabalho remoto de 100% da equipe. Mas boa parte da nossa equipe já trabalhava com laptop, que atendia super bem, como você falou, tem hoje laptops de boa performance, a gente trocou todos para SSD também, para ter o melhor resultado. Só alguns casos, alguns mais antigos, que ainda continuava com a CPU, o escritório e o computador físico ali, e a equipe de BIM, que a gente precisou de uma ferramenta mais forte, e aí a gente não encontrou um laptop para isso, ou era muito caro, então essa equipe ficava com CPU lá normal, mas boa parte dos novos equipamentos que a gente compra são todos laptop. E aí, de fato, ajuda muito nisso, né? Porque você consegue, eu mesmo trabalho com laptop, então meu escritório é meu laptop, eu levo ele para onde eu for e eu abro e eu trabalho, né? Então facilita muito. É. Então, assim, cara, eu acho que de pergunta foi isso aqui, pessoal falando muito bem, enquanto eu tava... O Arthur, ele não tava conseguindo participar do YouTube, mas eu tava falando com ele no WhatsApp, falei, cara, tu tá ouvindo aí? Eu falei, não, tô assim. Agora ele chegou aí no chat, todo mundo parabenizando, né? E eu gostaria também de deixar o aviso, gente, as palestras vão ficar disponíveis até domingo. Então, se você não assistiu, se você perdeu a palestra dele, esse vídeo daqui, agora eu vou pegar, quando eu terminar, o vídeo ele vai ser processado, eu vou colocar um link ali embaixo, que vai falar assim, tipo, esse daqui, se você clicar nesse botãozinho, você vai para o horário da palestra do Fernando, do Daniel, do pessoal do Hospital BIM, da Kézia. Então, assim, é isso a nossa forma, porque a gente não vai ter acesso ouro, não vai ter nada, a gente quer que todo mundo assista mesmo. O vídeo vai estar público aqui no YouTube, então não se esqueçam, pessoal, aí, vocês bateram foto, compartilharam, pegaram o QR Code dele lá, eu entrei aqui, pô, esse QR Code é bom, né? É Ele bom. dá a lista lá, eu cheguei a ver esse daí para mim, mas eu falei, eu deixei de lado. Fica Fiz mais o... uma dica pro pessoal aí, né? eu fiz a minha opção barata. Não, atualmente eu falei, ó, esse daqui é o meu Uhum. cartão de visitas. Isso, exato. Não, pra que trabalhar com papel, né? Pois é, eu falei que se chegou o momento, se eu troco de telefone, já era, 1.000 cartões, né? Aí minha mãe Exato. não aguenta mais receber cartão meu. É. Então, assim, pessoal, não se esqueçam de participar agora online. Eu que estava fora das redes sociais, agora não é nem escolha, eu tenho que participar de alguma rede social, senão tipo, eu vou ficar muito limitado nas minhas interações. Uhum. Então, é isso, compartilhem com seus colegas. Obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, Fernando, por ter compartilhado a sua experiência. Foi, assim, muito bom para mim. Eu acho que o pessoal também curtiu bastante com as dúvidas aí que tiraram. E eu acho que com isso a gente encerra o nosso primeiro dia. Se você quiser falar aí alguma coisa, pessoal, de se despedir.
Não, gostaria só de agradecer também mais uma vez a você, Guilherme, ao Arthur e toda a equipe da Beam Experts. Agradecer a todos que ficaram com a gente até esse horário, acompanhando. Eu sei que é um horário tarde, aí o pessoal quer jantar, mas ficaram aí ativos aí com a gente, então, poxa, agradeço a atenção. Peço que também assistam aí no YouTube, acessem o QR Code, me adicionem no LinkedIn, eu vou estar à disposição. Gostaria de dizer também que eu não me considero um Beam Expert, mas eu sou expert em trazer Beam Experts para a minha equipe. Então, sempre que vocês tiverem também interesse aí na minha participação e compartilhamento de outras experiências, não só minha, mas de toda a minha equipe lá, a gente está à disposição. A gente acredita muito nessa troca de ideias para que a gente possa ajudar a sociedade e outras pessoas a crescerem junto com a gente e nos ajudarem a crescer também. Pois é, e a gente vive com uma frase, né? Se o egoísta soubesse o quão bom é compartilhar, compartilhava só por egoísmo. Então, eu falei, mas aí aqui a gente sabe, né? Ainda bem que no nosso mundo BIM a gente tem encontrado sempre grandes parcerias aí. Você, fatalmente, o Arthur já falou assim, cara, parceria. Eu falei, tamo junto aí, agora a gente vai começar aí a fazer mais lives, né, participar, então já fica o convite para você. Daniel Maravilha. Também, eu não falei para ele, mas tá nos nossos planos continuar nas próximas semanas. Muita coisa a se explorar, né? Então, obrigado aí pelo seu tempo. Pessoal, falei, no mínimo que pode fazer é lá, tipo, na rede social dele, quem pegou aí o QR Code, quem não pegou, depois volta, agora trabalho com 2 computadores, o problema é esse. Volta aqui no vídeo, porque vai estar disponível, bate uma fotinho do QR Code, está em todos os slides dele e vai lá seguir as redes, assistir lá os vídeos dele, beleza? É isso aí. Então, obrigado, gente, e a gente se fala então. Beleza, valeu, Fernando. Valeu, pessoal. Amanhã a gente começa às 5 horas da tarde com a Mariana, é mais cedo, tá? Mari vai estar aí falando sobre... eu tenho que puxar o calendário, gente, eu não consegui decorar, não, a gente montou isso daí. A gente vai ter a Mariana começando às 5 horas da tarde, depois a gente vai ter a Larissa começando às 6 horas e o Diego começando às 7 horas. Os temas das palestras são, você viu como é que eu ganhei tempo aqui agora? Vamos lá, cadê os temas das palestras? O Arthur falou pra caramba comigo agora. Tava no meio do negócio. Aí, ó. Os temas das palestras são os seguintes, pessoal. A Mariana Macedo vai falar sobre o bem-estar e produtividade. Como o seu ambiente afeta a sua performance. Isso daí é extremamente importante, né? Que você vê... E detalhe, eu ainda falo assim, continue procurando formas de melhorar, porque a gente sempre fica nessa, né? Sim. Daqui a pouco vai passar a gatinha de novo aqui. Larissa vai falar de 3 dicas de como aproveitar ao máximo seus cursos online, e o Diego Bieger vai falar como ter alta produtividade em home office, mesmo tendo TDAH. Extremamente importante manter o foco. Então é isso, pessoal. Pois é, muitas distrações em casa, a gatinha para aqui, a vontade de ficar fazendo carinho é enorme. E aí, eu acho que agora para encerrar o dia também, Arthur, dá um oi aí, pessoal. Fala, Gui, peraí, deixa eu ligar aqui as paradinhas. E agora já o pessoal tá vendo behind the scenes aí, ó. É só um aviso rápido, que a palestra da Mariana vai mudar de horário, tá? E aí, eu vou mandar o link aqui agora no nosso chat, porque a gente envia por e-mail essas atualizações. Então, quem veio direto pelo link do YouTube, se cadastra aqui, que a gente envia os e-mails com todas as informações da semana, porque como foi uma semana improvisada e a gente tá... Eu acho que tá conseguindo fazer muito bem, né? Eu gostei muito do primeiro dia aqui. Parabéns, Fernando, palestra sensacional. Obrigado. Mas, enfim, uma semana que a gente teve o quê, Gui? Menos de 2 dias para organizar tudo, acabou que tem muita coisa mudando ainda. Então, a da Mariana vai mudar de horário, mas as outras mantém amanhã. Então, amanhã a gente vai ter mais um bate-papo muito legal aí, tá? Pois é, que diferente de todas as outras semanas, as palestras elas estão disponíveis no YouTube, tá? Se você entrar na nossa página, ela vai aparecer lá, mas dadas essas mudanças de horário, por quê? Quinta-feira, eu e o Arthur, a gente estava conversando, até convidar todo mundo e fazer a divulgação, passaram-se 3 dias, já era hoje, né? Então, se cadastrem lá para receber os e-mails com as atualizações, porque talvez ainda mudem outras coisas, né? Isso. Eu tô mandando aqui agora, tá? Tá, então, que horas que vai ser? Fala aí pro pessoal, tá deixando o clima aí? A gente vai mandar um e-mail mais tarde, porque tem algumas coisas para... verificar aí com a da Mariana, mas as outras palestras estão confirmadas até o momento, as outras que você citou, tá aí. Então tá, pessoal. Então se cadastrem aí para não perder. Então, amanhã a gente tá junto de novo aí. Muito obrigado a participação de todo mundo e até amanhã. Valeu, pessoal. Boa noite, hein?